A missão New Horizons tem sido um verdadeiro desafio espacial, um dos mais difíceis da história da humanidade. A sonda chegou a Plutão e capturou uma vista da rocha nos arredores do Sistema Solar que nunca ninguém tinha visto a uma distância tão próxima. Ou talvez não sejamos os primeiros a ver isso, porque o que a New Horizons descobriu deixou os cientistas em dúvida. Será Plutão apenas uma rocha gelada e sem vida, ou poderá haver mais neste planeta não? 8 anos mais tarde, os dados recolhidos durante o sobrevoo continuam sendo estudados pela equipe da missão, proporcionando novas descobertas e mudando a forma como olhamos para o Sistema Solar. Haverá um oceano escondido de água líquida sob a superfície de Plutão? O que é que causou as dunas de gelo no terreno do planeta? Saiba mais sobre estas coisas fascinantes, sobre a forma como o planeta não troca material com o seu vizinho maior espacial e muito mais, enquanto o levamos numa viagem a Plutão e o vemos como nunca foi visto antes. A sonda New Horizons foi lançada no dia 19 de janeiro de 2006. O principal objetivo da missão era estudar Plutão, já apelidado uma vez de o planeta mais distante do Sistema Solar. Na época, não era possível ver Plutão de perto e os cientistas estavam muito interessados em ver como era a superfície do planeta anão. Como Plutão está muito longe da Terra, a equipe da missão teve que inventar truques inteligentes para acelerar a viagem da sonda, porque de outra forma demoraria muito tempo para chegar lá. Após o lançamento, em pouco menos de 9 horas, a sonda New Horizons passou a órbita da Lua. Ao aproximar-se do maior planeta do Sistema Solar, Júpiter, a sonda tirou fotos do gigante gasoso e das suas luas. Em Io, a sonda pegou o vulcão Tchavtar em ação, capturando uma erupção vulcânica que atingiu 320 quilômetros no espaço. Em 2007, a sonda passou a 2,3 milhões de quilômetros de Júpiter e recebeu uma grande ajuda gravitacional dele. Esta pequena manobra reduziu muito seu tempo de chegada a Plutão, de 14 anos para apenas 9 anos. Embora ainda houvesse uma longa viagem de 8 anos pela frente, para manter a eletrônica da sonda em bom estado, os cientistas colocaram a nave em modo de hibernação. Em certo momento, quando a New Horizons estava a uma distância de cerca de 5 bilhões de quilômetros da Terra, a equipe da missão enfrentou dificuldades técnicas. Estando tão longe do Sol, a sonda de 450 quilos não recebia muita luz solar para produzir energia suficiente, o que levou a problemas de comunicação. A situação piorava à medida que a nave viajava e quando a New Horizons se aproximava do planeta anão, o seu sinal demorava cerca de 4,5 horas para chegar ao nosso planeta. Cerca de 4 meses antes de se aproximar de Plutão, as câmeras da nave espacial começaram a revelar características distintas do planeta anão. A partir desse momento, o nível de imagens da New Horizons aumentou toda a semana. Outro desafio durante a missão foi a descoberta de Kerberos e Styx, as duas novas luas que orbitam um planeta anão. Isso significava que poderia haver muito mais rochas espaciais e poeira à volta de Plutão do que se pensava antes. Investigadores tinham que descobrir um jeito de evitar problemas potenciais se houvesse mais detritos perto de Plutão. A equipe da missão tinha 2 chances: utilizar a antena como escudo contra a entrada de partículas ou se aproximar do planeta anão mais perto do que o inicialmente planejado, onde poderia haver menos detritos. Então, 10 dias antes da aproximação da nave espacial, ocorreu algo inesperado. A sonda entrou em modo de segurança e os astrônomos perderam contato com a nave. Felizmente, tratou-se apenas de uma sobrecarga no computador, um problema com a sequência de comandos da nave espacial. A equipe recuperou rapidamente o controle da sonda e decidiu tomar uma medida de segurança. Recuperaram um conjunto especial de dados para o caso de algo ocorrer mal depois da nave se afastar da Terra para o seu encontro mais próximo com Plutão. O lote de dados à prova de falhas continha imagens que a humanidade teria perdido para sempre se algo terrível acontecesse, e a medida de segurança não tivesse sido tomada. Ninguém nunca veria esta imagem de Plutão com sua famosa mancha em forma de coração. Esta compilação de imagens que mostram o planeta anão de diferentes ângulos
ou a Lua de Plutão, Caronte, em cores vibrantes. No dia 15 de julho de 2015, as mensagens das sondas chegaram à base de operações da missão, notificando astrônomos que 13 horas antes a New Horizons tinha passado com sucesso por cima da superfície de Plutão, a uma altitude de 7.800 quilômetros, capturando centenas de imagens e recolhendo dados científicos sobre a atmosfera do planeta anão e seus satélites. Mas recuperar esses dados não foi tarefa fácil. Se você acha que o download do seu provedor de internet é devagar, então veja isso. A transferência dos 6.25 GB estimados demorou 15 meses para ser feita. A sonda só podia enviar 1 ou 2 kilobits de dados por segundo, tudo devido à grande distância que separa a New Horizons da Terra. Mas apesar disso, a espera valeu a pena. Pela primeira vez, a humanidade teve uma visão detalhada e de perto do terreno montanhoso de Plutão, com alguns picos atingindo alturas de 3.500 metros e um que é feito de gelo em vez de rocha. Os investigadores acreditam que a cadeia de montanhas geladas não tem mais de 100 milhões de anos e é um sinal potencial de atividade geológica recente. E aqui está outra foto em grande plano, mas esta é da superfície de Charon, mostrando evidências de deslizamentos de terra que aconteceram em algum momento no passado. A New Horizons também capturou várias camadas de neblina na atmosfera de Plutão que se estendem até 200 quilômetros acima da superfície do corpo celeste. As neblinas formam-se quando a luz ultravioleta do Sol decompõe as partículas de gás metano na atmosfera de Plutão. Depois, o metano forma gases complexos como etileno e acetileno, que a sonda detectou anteriormente no ar do planeta anão. Esses gases caem para as partes mais frias da atmosfera e se transformam em partículas de gelo que aparecem como camadas de neblina. Esta atmosfera alienígena diz aos investigadores muito sobre o que está acontecendo na superfície de Plutão. Aí, a luz solar transforma a névoa em tólins ou hidrocarbonetos escuros que tornam partes da superfície de Plutão avermelhadas. Perto do maior deles há uma região branca em forma de coração, onde se encontra um glaciar de nitrogênio de 1.000 km chamado Sputnik Planitia. O glaciar é tão grande que não tem igual em todo o sistema solar. Os astrônomos pensam que se trata de uma característica relativamente nova na superfície de Plutão e bem misteriosa, já que suas origens ainda são desconhecidas, embora alguns investigadores pensem que se trata de uma cratera de impacto. E outras coisas estranhas acontecem também. Uma dessas coisas estranhas é o fato de, em Plutão, o gelo se transformar em gás. O gelo tem uma característica única chamada sublimação. Se o deixarmos no congelador por um longo tempo, acaba desaparecendo. Isso acontece porque o gelo passa lentamente do estado sólido para o estado gasoso, saltando a fase intermediária de líquido, porque a temperatura correta não lhe permite derreter. A superfície da Sputnik Planitia está coberta de formas geométricas feitas de gelo de nitrogênio, o que há muito tempo intrigava os cientistas. A explicação possível é que sua superfície experimenta o mesmo efeito, mas os depósitos de gelo não são consistentes em toda a superfície. Quando o gelo do planeta não encolhe, cria padrões bizarros de polígonos espalhados pela Sputnik Planitia que acabam parecendo dunas de gelo. A sublimação do gelo também cria cristas ou lâminas de gelo em Plutão. Também temos algo parecido no nosso planeta. Os cientistas chamam de penitentes, mas ao contrário dos pilares de gelo de vários metros de altura que se formam na Terra, em Plutão podem crescer muito mais, até o tamanho de arranha-céus, estendendo-se por centenas de metros de altura, onde o metano congela e evapora durante os períodos mais quentes. À medida que esse congelamento e evaporação continuam por milhões de anos, o gelo se deforma, assumindo a forma de lâminas. Outro quebra-cabeça por trás da Sputnik Planitia é a sua localização. Os cientistas pensam que a região pode ter se deslocado grandes distâncias através da superfície de Plutão no passado. Chamam um processo por trás desse movimento de vagueação polar, e se os cientistas estiverem certos, a Sputnik Planitia pode ser responsável pela rotação de todo o planeta anão. A famosa região em forma de coração em Plutão registra uma anomalia gravitacional positiva. A gravidade é diferente de qualquer outra no seu terreno e por isso afeta significativamente a rotação do planeta anão. É possível obter o mesmo efeito se colocarmos algo pesado num dos lados de um objeto em rotação, como um disco voador.
De acordo com modelos científicos, foi assim que o grande glaciar se localizou diretamente em frente de Caronte. Uma teoria é que a massa escondida sob a Sputnik Planitia é um oceano, o que não é uma ideia absurda. Os dados da sonda New Horizons demonstraram que tanto Plutão como Caronte são corpos celestes complexos, com sinais de atividade geológica e tectônica recente, o que indica a existência de um oceano subsuperficial em Caronte e a possibilidade de existir um no planeta não ainda hoje. Então é teoricamente possível que a vida possa evoluir numa rocha tão fria e tão distante? Na Terra e na Lua, os sismômetros seguem as ondas geradas por eventos como terremotos. A velocidade em que essas ondas viajam através de diferentes materiais indica a composição e a estrutura do interior do objeto celeste ou de suas camadas internas. De forma semelhante, durante um exame médico de ultrassons, as ondas sonoras são utilizadas para criar imagens do interior do corpo humano. As ondas têm um retorno diferente consoante a densidade dos tecidos que encontram, o que permite aos profissionais de saúde ver os órgãos internos. No entanto, em mundos distantes onde não existem sismômetros, os astrônomos especulam sobre a composição da camada com base na densidade do objeto celeste. Podem então construir modelos baseados nos materiais mais prováveis como rocha e gelo. Num desses modelos, os cientistas sugeriram a existência de uma camada de asfalto quente e viscoso por baixo da superfície de Plutão. Inicialmente se tratava de matéria orgânica, como o carbono, que sob pressão e temperatura extrema pode se transformar numa substância espessa, semelhante ao alcatrão. Os objetos do cinturão de Kuiper têm normalmente muita matéria orgânica, e se Plutão também tivesse algum desse material na sua crosta, com o tempo poderia ter desenvolvido uma camada orgânica interna com 60 milhas de espessura. Dependendo das condições do interior de Plutão e da sua química, a camada pode ter uma forma de asfalto líquido ou de carbono sólido, como o grafite, e pode estar misturada com um oceano líquido subterrâneo. Mas como um mundo separado do Sol por milhares de milhões de quilômetros consegue evitar que a água congele durante tanto tempo? Há bilhões de anos atrás, pedaços de rocha, gelo e poeira se juntaram lentamente para criar Plutão e outros objetos do Sistema Solar. Quando o planeta não cresceu o suficiente, o calor deixado pela sua formação poderia derreter pedaços de gelo que constituem uma parte de Plutão. Esta teoria funciona bem se assumirmos o início quente. Mas como saberemos com certeza se Plutão começou quente ou frio? Quando a água líquida atinge uma determinada temperatura, torna-se sólida, criando fissuras ao longo da sua superfície. Isso acontece porque a água se expande quando congela. Pode testar isso enchendo um copo de água e congelando durante a noite. De manhã, o copo estará partido devido à pressão libertada pela expansão da água congelada. Algo semelhante acontece em Plutão, mas muito mais lentamente. A água congelada é também menos densa, razão pela qual o gelo pode flutuar na água líquida. Se Plutão teve uma formação quente, deveria ter sinais claros disso. A sua superfície teria se expandido e rachado à medida que se esfriava lentamente. E se o planeta não começou frio, os astrônomos poderiam ser capazes de ver sinais do oposto, a compressão no passado de Plutão. A New Horizons mostrou aos cientistas crateras em Plutão que são quase tão antigas quanto o nosso sistema solar, nenhuma das quais está comprimida. Um estudo em que os investigadores teorizaram a existência de um oceano sob a Sputnik Planitia sugeriam que este poderia estar cheio de grandes quantidades de amoníaco. Se isso for verdade, o oceano subterrâneo não seria como água líquida, mas sim como um xarope. O amoníaco seria incolor e teria um odor intenso e sufocante. Mas o que é fascinante é que esse composto químico de nitrogênio e hidrogênio é um dos ingredientes para a vida. Não só isso, quando o amoníaco entra em contato com a água, provoca uma reação química e a molécula atua como anticongelante, mantendo a água mais quente do que seria de outra forma. Se outros planetas anões e grandes luas geladas do nosso sistema solar começassem a sua viagem, como Plutão, a Terra poderia não ser o único corpo celeste a ter um oceano líquido e potencial vida no seu interior. O nosso sistema solar poderia ser um vasto reservatório de água, tanto no seu interior como no exterior, com uma variedade de ambientes aquáticos.
Na comunidade científica, existe a ideia de que a evolução da vida pode ser mais favorável num oceano subterrâneo do que na superfície de um corpo celeste. Mesmo separados por milhares de milhões de quilômetros do Sol, os oceanos subsuperficiais poderiam ser aquecidos por processos geológicos e a vida no seu interior estaria protegida de impactos de asteroides e de radiações mortais. Se algo assim é possível ou não, resta descobrir no futuro. Durante a sua retirada do planeta não, a sonda fez suas últimas imagens de alta resolução de Plutão e da sua neblina hipnotizante. No total, a nave fez mais de 200 observações científicas no sistema de Plutão, incluindo as suas 5 luas. E neste momento, a New Horizons continua vagueando pelo cinturão de Kuiper, depois de estudar um objeto binário transneptuniano, Arrokoth. Durante as próximas décadas, nenhuma outra sonda irá descobrir este reino de corpos celestes congelados. E quem sabe talvez nos possa surpreender com outra descoberta misteriosa num futuro próximo. À medida que as tecnologias evoluem, também evolui a nossa compreensão da vizinhança cósmica. Você acha que vamos descobrir que o sistema solar está cheio de água líquida e potencial para a vida? Fala pra gente a sua opinião nos comentários abaixo, porque a gente lê todos eles. Fique ligado aqui para mais descobertas espaciais incríveis e obrigado por assistir.